Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 51, versículo 1, e diz assim: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Davi queria mais do que o perdão de seus pecados. Ele queria que fossem apagados todos os seus pecados, para que a culpa o deixasse em paz. Pois como diz no Salmo 51, no versículo 3, ele diz: Pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele era atormentado pela culpa constantemente. Ele estava pedindo a Deus misericórdia, porque ele mesmo não conseguia ser misericordioso com ele. E ele se culpava o tempo todo por causa da sua transgressão. E por isso que o perdão não era suficiente. Ele queria um lavar completo, como diz no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E Davi sabia que só Deus podia apagar os seus pecados, porque ele mesmo não conseguia, os pecados estavam em sua mente constantemente. E como diz lá em Isaías 43, 25, o próprio Deus diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha como Deus é maravilhoso. Ele diz que além de apagar, ele não se lembra mais daquilo ali. Não que Deus esteja falando aqui no momento de uma amnésia divina, porque Deus não tem essa amnésia. Ele está falando que aquele assunto morreu, acabou. A partir do momento que ele apagou as nossas transgressões, apagou os registros, para ele aquele assunto não existe mais. Mas infelizmente o inimigo vem nos atormentar e fica nos lembrando o tempo todo do que nós fizemos. E por isso que muitas pessoas vivem atormentadas pelo peso da culpa. Agora você imagina pessoas que não confessaram seus pecados, pessoas que não têm uma religião, pessoas que são atormentadas pela agonia de ter feito algo errado, que prejudicou algumas pessoas ou que prejudicou a si mesmo. E por isso muitas doenças psicossomáticas vêm sobre nós, porque ficamos alimentando e vivendo de um passado que nos condena, que nos maltrata. Por isso que Davi vai à presença do Senhor não para pedir perdão, mas ele queria algo mais, ele queria que Deus apagasse os registros, apagasse o pecado de sua vida. E Deus pode fazer isso através de um lavar regenerador que só Ele consegue fazer. E Ele nos propõe isso lá em Isaías capítulo 1, versículo 8. Ele nos convida, ele diz assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Olha só, Deus diz que mesmo que a sua vida seja vermelha, mesmo que seja carregada de pecado, Ele pode te tornar alvo branco, como a neve ou como a lã. Pessoas com vidas novas, lavadas no sangue purificador do nosso Jesus. Isso é possível. E muitas vezes nós não aceitamos isso, queridos. E muitas vezes nós somos carrascos de nós mesmos. E nós nos maltratamos o tempo todo. E nós nos culpamos o tempo todo. E por mais que Deus tenha liberado o perdão, por mais que Ele tenha esse poder, como diz a sua palavra, Ele é rico em perdoar. Mas mesmo assim a gente se maltrata o tempo todo. Certa vez eu vou ler aqui para vocês um sonho muito agonizante que Martinho Lutero teve. Mas nesse sonho ele teve uma atitude poderosa com relação ao inimigo que apareceu no sonho para ele.
E diz assim: certa vez, Martinho Lutero teve um sonho agonizante. O diabo lhe aparece e apresenta para ele uma lista contendo muito dos seus pecados que ele cometeu durante toda a sua vida. Lutero leu toda aquela relação e percebeu que faltava alguns pecados. Olha que interessante. Ele leu a lista que o diabo deu a ele de todos os seus pecados e ele percebeu que faltava alguns. E ele disse: todos esses pecados, ele disse ao inimigo, todos esses pecados eu cometi, mas ainda faltam outros. O diabo retornou depois. Agora ele trouxe uma enorme lista completa. E ele lhe disse: agora a lista está completa, todos os seus pecados estão aqui. Aí o reformador Martinho Lutero olhou para aquela lista, leu aquela lista e exclamou: agora que estão listados todos os meus pecados, escreva embaixo dessa lista: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Esse era o versículo favorito de Martinho Lutero, 1 João 1,7. Olha que coisa poderosa. Quando o inimigo veio acusar Martinho Lutero, ele já disse a ele claramente: o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Assim como Martinho Lutero, você precisa repreender o inimigo. Se você confessou os seus pecados ao Senhor, se você pediu ao Senhor que apagasse as suas transgressões, que lançasse nas profundezas do mar, que te purificasse, te fizesse esse lavar regenerador de Isaías 1:18. Agora que você está purificado, está perdoado, você não pode viver debaixo de culpa. Você não pode viver debaixo das acusações do inimigo. Você foi justificado pelo sangue de Cristo. E agora você precisa viver uma vida pura, plena, diante do Senhor. Para de ficar se culpando, para de ficar visitando o passado, para de ficar olhando para a tua vida anterior. Pecado confessado é pecado perdoado. Na cruz, Jesus levou todas as nossas transgressões. Todas as nossas transgressões. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados ao fazer isso. Então, quando você confessa um pecado ao Senhor, Ele já tem o perdão pronto. Porque Ele te perdoou lá na cruz. Ele só estava esperando que você se arrependesse, confessasse. E Ele entraria com o perdão. E quando Deus entra com o perdão, Ele apaga. Ele apaga as nossas transgressões, como Ele disse lá em Isaías 43:25. Ele apaga. Ele não quer mais falar sobre isso. Ele não lembra mais desse assunto. Ele não fica lançando no teu rosto isso mais. Então para de ficar se culpando. A culpa traz muitas doenças e você não pode viver debaixo de culpa. Ah, mas é porque eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter me esforçado mais. Passou. Passou. Viva o agora, de hoje em diante, debaixo do perdão de Cristo Jesus. Pecou, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando nós confessamos o nosso pecado, a palavra não diz que Ele vai nos acusar, que Ele vai brigar conosco, que Ele vai puxar a nossa orelha. Não, lá está dizendo assim, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Aceita, receba esse perdão, sinta o alívio desse perdão, sinta a paz que você precisa com esse perdão. Receba isso para que você viva em paz. Para de se atormentar e para de dar ouvidos ao inimigo. Repreenda ele e diga como Martinho Lutero: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Vamos orar por isso? Deus querido, nós estamos mais uma vez na Tua presença em busca de perdão, de alívio, de paz para a alma. O Teu perdão, Ele apaga, Ele limpa, Ele restaura o pecador e nos faz filhos do Deus Altíssimo. Nós somos considerados pelo céu como santos do Altíssimo. Nós fomos justificados, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Liberta essa pessoa do peso da culpa, Senhor Deus. Tira dela esse peso, tira dela essa condenação que ela faz a si mesma, que ela olhe para si com olhos de misericórdia. Somos pecadores, sim, mas somos lavados e regenerados no sangue de Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para uma nova vida. O Senhor sabia que nós somos pecadores, que nós vamos cair de vez em quando, mas o Senhor disse, se pecar, se você algum dia pecar, lembre-se que você tem um advogado, Jesus Cristo justo. Agora, Senhor Deus, esse sangue nos limpou e nós podemos viver diante do Senhor sem vergonha, sem culpa. Nós podemos, todas as vezes que cairmos, corrermos para os teus braços, ao contrário de Adão e Eva que se esconderam, pela tua graça, pela cruz do Calvário, nós podemos correr para os teus braços e pedir perdão, e pedir alívio, e pedir restauração, e pedir mais uma chance, quantas forem necessárias. Dá-nos o alívio, Senhor Deus, tira esse sentimento de culpa, que caia por terra esse espírito de condenação. E que como filhos teus possamos nos posicionar como príncipes e princesas de um reino que está para chegar. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.